reforma trabalhista voltou à tona depois que o ex-presidente Lula aplaudiu a revogação da reforma que aconteceu na Espanha e sugeriu que o Brasil siga o mesmo caminho. Em vigor desde 2017, a reforma trabalhista prometeu modernizar as relações entre patrão e empregado, além de gerar 6 milhões de postos de trabalho. O NGT Notícias foi ouvir líderes sindicais para saber, depois de 5 anos em vigor, qual foi o impacto da reforma trabalhista para o trabalhador brasileiro. Perguntamos também se é positivo falar em uma contra-reforma. O primeiro a falar é o líder sindical do ABC Paulista, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Cícero Firmino Martinha sugere um modelo de contrato de trabalho mais apropriado à realidade do Brasil. Vamos ouvir. O que nós vimos até agora, Viana, é o seguinte, é que a reforma trabalhista ela veio com uma proposta de gerar mais emprego, né? Então dizia que os trabalhadores podiam perder de imediato, mas no futuro eles iam ganhar, gerando mais emprego, os empresários iam investir mais, ia diminuir o custo dos empresários, mas o que nós vimos na prática, e que historicamente, não só no Brasil, em qualquer país, quando tem uma reforma do tipo que foi feita aqui no Brasil, com uma mão só, é só prejuízo para os trabalhadores. Quer dizer, você sequestrar direitos conquistados dos trabalhadores. Então a gente já sabia que isso daí não ia dar certo. Tem uma outra polêmica hoje que eu penso que temos que debater melhor, que é, não, revoga totalmente a reforma que foi feita, vamos fazer outra, ou como, né? A gente tem que entender que nós temos uma CLT ainda em funcionamento, né? Pode ter algumas coisas que funcionem, que ajudem ainda, mas eu penso que nós precisamos criar, já que os investidores, essa é a minha opinião, eu não debati nem dentro da central isso, nem muito amplamente, mas eu penso como a minha experiência, inclusive com o movimento sindical aqui no Brasil, a gente há 30 anos discutindo um modelo que pudesse fazer avançar, que fosse mais moderno, né, para o capital de trabalho. Eu penso que nós temos que criar um contrato nacional de trabalho que tenha bases mínimas de garantia para os trabalhadores, para que todas as categorias, né, o entregador de pizza, de moto, de bicicleta, o Uber, todos eles têm algumas garantias básicas, entendeu? Como em alguns países, na Alemanha, na própria Espanha, na própria Inglaterra também, eles lutaram muito para manter, eles fazem greve e vão para a rua, né, para ter essas garantias mínimas. Isso que nós precisamos. Nós temos trabalhadores hoje que estão trabalhando como se fosse escravo, né? O cara sofre um acidente aí, né, a família dele vai ficar passando necessidade, porque ele não vai poder trabalhar mais, quer dizer, sem garantia nenhuma. Essa questão que eu acho que fundamentalmente nós temos que discutir. Eu lembro que nós debatemos muito, né, no movimento sindical, a gente tem o nosso contrato coletivo nacional de trabalho, né, porque aí você cria algumas bases, né, e isso é importante que passe, né, por dentro do Estado mesmo, do governo. O governo é um mediador, na verdade, mas ele também é importante que ele debata isso, entenda isso, né? E as duas partes, eu acho que o capital de trabalho, as duas relações, os trabalhadores e empresários. Quer dizer, nós temos aqui a Convenção Coletiva dos Metalúrgicos, que é uma convenção base, né? Mas não adiantou, não adiantou sim, para a nossa categoria sim, e para algumas categorias foram importantes, mas outras ficaram para trás, não conseguiram acompanhar, né? E muitas vezes os empresários faziam o seguinte, aí sai de uma região, ele tem algum avanço, os trabalhadores vai para outra, aí ficou aquela briga também da questão das prefeituras, do governo de estado, né, quer dizer, dando aquelas ajudas né, que aí também ele arrecada menos, aí deixa o estado mais pobre, enfim. Então nós precisamos ter uma base de contrato dos trabalhadores. Um país igual o Brasil é um país que tem que ser modelo, né? Um país do tamanho do nosso não pode viver, né, desse jeito, assim, com uma relação dessa forma. Então eu penso que isso daí é muito importante. E sobre isso, Martinha, o levantamento do Diese aponta que quase metade das negociações salariais no setor privado perderam para a inflação em 2021, né? Esse foi o pior resultado em 4 anos. Aí a negociação salarial após a reforma ficou inviável, né? Como foi feita, por exemplo, quando Getúlio Vargas, na época, criou a CLT, baseada até na Carta de Lavoro, que foi muito criticada, a gente mesmo criticou muitas vezes, mas ela foi uma base importante para você, inclusive, para evoluir o capitalismo no Brasil, para evoluir a indústria. Lembro-me que, assim, lendo algo sobre aquele momento, né, que o Getúlio criou até uma frase assim, muito interessante, que ele falou, mas como são burros esses empresários brasileiros? Eu estou criando uma estrutura para favorecê-los, para eles crescerem, né?
para organizar a relação capital-trabalho, eles não conseguem entender. Entendeu? O Getúlio Vargas já falava isso na época. Então, se você, hoje, inclusive, não é a questão do empresário brasileiro. O empresário brasileiro hoje, ele está aí em outra situação. Quer dizer, não tem grandes empresas na mão, poucos têm grandes empresas. Hoje são investimentos internacionais ou nacionais que eles não querem saber se a empresa, a marca da empresa vai funcionar ou não. Eles querem saber o seguinte: qual é o resultado que eu tenho lá da frente do lucro. Então eles não querem saber quem perde. Né? Quer dizer, isso, no passado, há 40 anos atrás, eles se discutiam isso. E, quer dizer, querem voltar ao passado. Né? Muitos criticavam, não, tem que modernizar, porque a CLT está atrasada. Tá bom, aí criaram uma nova reforma, uma reforma trabalhista que prejudicou os trabalhadores, escravizou, precarizou outras partes, quer dizer, não tem um reajuste, não tem garantia nenhuma, né? E ainda tem outras questões que envolveu o movimento sindical, enfraquecendo o movimento sindical, a ação sindical. Então, quer dizer, é isso que nós temos que ter, nós temos que ter um modelo, discutir isso, né, na sociedade. O próximo governo, nós temos que discutir as centrais sindicais, os empresários também, representados por seus sindicatos, suas entidades, a gente discutir o modelo para o Brasil, pensando no Brasil daqui 5, 10, 20, 30, 40 anos, né? E entendendo a conjuntura internacional e a conjuntura nacional. Ainda na região do ABC Paulista, o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá também fala sobre como a reforma trabalhista teve impacto negativo na vida do trabalhador brasileiro, além da frustração de não gerar os milhões de empregos prometidos. Tem que ser debatido aí, né? Eu não digo nem acabar com a reforma que está, acho que tem que ser criada uma nova, tem que ser feito um debate aí, tripartite, né? Não da forma que foi feito anteriormente, que o governo apenas se reuniu com alguns empresários, deixando o movimento sindical, que é o representante dos trabalhadores, que conhece a necessidade. Então a gente entende que tem que haver aí uma reforma tripartite, né, onde envolva empresários, o próprio governo e os trabalhadores, né, que você, dentro dessa reforma aí, você dê condições ali dos trabalhadores terem os seus direitos, porque a reforma que foi feita ali, que veio com todo aquele pano de fundo dizendo que ia criar vários postos de trabalho, mais de 6 milhões de novos postos de trabalho, pelo contrário, né, precarizou ali quem estava trabalhando e não criou esses novos postos de trabalho. É aquilo que a gente entende, não é tirando o direito dos trabalhadores que você vai melhorar a economia. O trabalhador tem que ter os seus direitos, ganhar razoavelmente bem e, logicamente, ele ganhando bem, ele vai consumir, o comércio vende, a indústria produz. É dessa forma que a gente entende que poderemos sair da crise, então entendemos que tem que vir uma contra-reforma aí, ou uma nova discussão de uma reforma nesse âmbito aí, mas envolvendo todos os atores que fazem parte desse jogo. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões pelo e-mail noticias@redeng.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais!